Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 27 de março de 2022. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 3 e versículo do 11 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles? Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a tua parte da herança que me cabe. E o pai dividiu o bem entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. Ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho? Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho? Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mata para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, vai nos trazer essa parábola que Jesus conta aos mestres da lei e aos fariseus por causa da dureza dos seus corações. E é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas eu gosto muito quando o padre Paulo Ricardo diz que essa parábola poderia se chamar a parábola do Pai misericordioso. Porque é verdadeiramente assim, com Jesus, no começo, que acolhe os pecadores e os publicanos, que eram pecadores públicos, Jesus acolhe todos eles vão ao encontro de Jesus para escutá-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus porque Jesus estava ali com ele. E essa parábola representa muito bem, e eu me sinto no lugar dessa parábola também, desse filho pródigo, porque um dia eu deixei a casa do pai, fui para o mundo e fui viver tudo isso aqui
que esse jovem viveu, vivendo do mundo, vivendo de bebedeira, vivendo de festa, vivendo de farra, vivendo de prostituição, adultério. Tudo isso que esse jovem fez, eu posso dizer que não fiz experiências com drogas, mas essas outras coisas eu pude viver. Então, verdadeiramente, quem vive no pecado é a vida desse jovem aqui, que pede a herança e se afasta do pai, se afasta de Deus. Eu não me afastei do meu pai, mas afastei de Deus, esse é o sentido da parábola, aquele filho que tinha tudo ao lado do pai, tudo ao lado de Deus, mas resolve viver uma vida de prazeres pelo mundo. E assim somos nós, eu fiz essa experiência. E aí o que acontece? As amizades, os caminhos que a gente toma, toda essa vida de pecado, faz com que verdadeiramente tenha sentido o que esse jovem viveu. Foi viver no meio dos porcos. E assim quem vive no pecado, vive na sujeira, vive na imundície, vive no meio dos porcos. E Jesus cita essa parábola, coloca os porcos, porque o porco é um animal impuro para os judeus. E aquele jovem se rebaixou mais ainda, porque ele queria comer a comida dos porcos e isso não lhe dava. Mas um dia, aquele jovem criou consciência e viu da vida, a beleza da vida, não de ser um filho, mas ele lembrou de que forma que os empregados do pai eram tratados. Tinham que comer, tinha moradia, e ele caiu em si e disse que pecou contra Deus e contra o pai, que não merece ser chamado de filho, e volta para a casa do pai. Toma a firme decisão nesse arrependimento, ele não quer mais fazer parte da herança de ser considerado como um filho, mas quer ser apenas um empregado. Ele cai em si e viu todas as besteiras que ele fez. Assim são esses publicanos e pecadores, que os seus pecados, eles agora estão diante de Jesus, querendo fazer uma experiência nova. E quantos fizeram essa experiência? Zaqueu, Mateus, que era Levi, na coletoria, que Jesus o chamou para segui-lo, ele imediatamente largou tudo e foi. E aqui nós vemos que o filho vai voltar para a casa do pai. E esse pai das misericórdias, quando vê o filho, vai ao encontro dele, se alegra porque esse filho volta para a sua casa. É aquela ovelha perdida do bom pastor, que larga as 99 ovelhas e vai correr atrás daquela que está perdida e se alegra quando a encontra. Assim também esse jovem, quando volta, arrependido, diz que não merece mais ser tratado como filho, mas quer ser apenas um empregado. E a atitude do pai foi repreender o filho, e veio verdadeiramente naquelas palavras do seu filho que verdadeiramente ele havia se arrependido. E o pai não faz crítica, não dá sermão, apenas o acolhe, o abraça e o beija. Pede para trazer roupas novas, sandálias, manda matar um novilho gordo e se prepara o banquete. Aí nós vemos a figura do filho mais velho, que é representado pelos mestres da lei, os fariseus, os judeus, que quando vê que o filho que gastou tudo em prostituição, fazendo as coisas erradas, em bebedeira, ele se coloca do lado de fora, se enfurece. É a atitude dos mestres da lei e dos fariseus, quando vê que Jesus está com os publicanos e pecadores. Ele não quer entrar, ele não quer participar, mas o Pai vai dizer: tu estás sempre comigo, o que é meu é teu. Te alegra, porque o teu filho que estava morto voltou a viver, estava perdido e foi encontrado.
E verdadeiramente, meus irmãos, é esse o sentido que Deus quer para cada um de nós, que Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, e quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando queremos mudar de vida, quando voltamos para a casa do Pai, Ele está ali de braços abertos para nos receber. Não vai nos dar sermão, apenas nos perdoa e nos ama de uma forma maravilhosa. Quando eu vou na Canção Nova, que eu vejo aquele mosaico lá no Santuário Pai das Misericórdias, é uma emoção muito grande, porque ali eu vejo a minha figura, aquele pecador que se arrepende e se coloca diante do Pai, pedindo a sua misericórdia. Pequei contra Deus e contra ti. Eis aqui o teu filho, arrependido, voltando para casa. Que nós não podemos, que nós não sejamos esse filho mais velho, que nós possamos também nos alegrar e participar da festa quando um irmão nosso está perdido, larga a vida de pecado e se reconcilia com Deus. Ao contrário, nós devemos ser canais de graça e condutores para que essa pessoa volte para a casa do Pai, a casa do Pai das Misericórdias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abençoado domingo a todos e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.